Fala, meu povo! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando aqui mais uma reunião dos representantes do Desafio de 6 meses. No caso, o Desafio de 6 meses é um trabalho que a gente faz que a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas, ter dinheiro sobrando e começar a investir. E na sequência, a gente vai passando novos investimentos para essas pessoas, não só no mercado financeiro, mas questão da nossa holding de investimentos, entre outros negócios também. Então, a gente sempre acaba abrindo as vagas para quem tem interesse em trabalhar no nosso time. Nós estamos em expansão, crescendo cada vez mais. Ao todo, aí são mais de 20 educadores financeiros que nós temos no nosso time. E nós estamos buscando pessoas que, assim como nós, gostam aí de ajudar outras pessoas. Porque o nosso trabalho nada mais é do que ajudar outras pessoas a realizarem os próprios objetivos. Então, dessa forma, a gente consegue montar algo exclusivo para cada um de vocês. Então, até mesmo quando a gente vai montar um planejamento, não é algo genérico. A gente monta algo exclusivo para cada pessoa, de acordo com o objetivo que ela tem, que ela busca para a vida. Até mesmo porque cada pessoa tem um estilo de vida. Tem pessoas que trabalham no Brasil, pessoas que trabalham fora, tem pessoas que têm filhos, outras não. Ou seja, cada estratégia é única. E é bem legal isso, porque a gente começa a entrar na vida dessas pessoas para transformar a vida delas, para que elas consigam aí realizar todos os objetivos, independente se é o objetivo em questão de valores mais baixos ou objetivo de valores mais altos. Por isso a importância de sempre buscar o conhecimento correto quando se envolve a educação financeira. Então, até primeiramente, parabenizar vocês que estão assistindo aqui agora, que é aquele negócio. Muitas pessoas nem se preocupam muito em questão de crescer na carreira. E o bacana é que você está aqui porque você está buscando essa oportunidade de crescer cada vez mais. Então, para quem, no caso, não me conhece, eu sou o Eduardo Vilela, o meu sócio Guilherme Bittencourt também sempre está junto com a gente para poder participar dos eventos e também ajudando em todo esse processo. E o legal é que nós vamos aí te ajudar nesse próximo passo que você precisa para ter um resultado cada vez melhor na sua vida. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, justamente para poder explicar como que funciona esse trabalho de representante e em questão também de como trabalhar como educador financeiro. Só deixa eu compartilhar aqui, rapidinho, só me avisa quando estiver aparecendo aí, por favor. Carregando aqui. Beleza? Tá aparecendo a tela para vocês? Show? Maravilha. Então, o que seria basicamente esse trabalho de representante? A gente coloca também como educador financeiro, porque existem várias formas para você trabalhar nessa área. E aí pode ser tanto a parte de ser um representante, trabalhar como educador financeiro, assim como nós. O importante é que a gente consegue ajudar as pessoas em questão de melhorar a vida financeira. E o desafio de 6 meses, que tem essa sigla do D6M, é um trabalho de educação financeira que a gente faz com as pessoas. Ou seja, a gente pega os dados financeiros das pessoas, monta uma estratégia exclusiva para cada uma delas e faz um acompanhamento para garantir um ótimo resultado. Então, hoje,
Estão escutando agora? Alô? Agora foi, né? Só manda aqui no chat se tá tudo certo. Beleza? Maravilha. Então, esse trabalho que a gente tem do desafio de 6 meses, a gente ajuda as pessoas a acabar com as dívidas e melhorar a vida financeira em 6 meses. E se der errado, a gente devolve o dinheiro e dá R$ 500 no nosso bolso. Ou seja, a gente garante que a pessoa vai ter um bom resultado. E o bacana é que nesse trabalho ninguém paga nada no começo. A gente primeiro monta uma estratégia, faz a pessoa ter dinheiro para pagar e durante o processo do desafio ela vai pagando. Então, logo de início, ninguém paga para fazer o desafio. A gente primeiro coloca a pessoa para dentro, mostra o planejamento, aí na reunião, que a gente faz todo o planejamento, a gente mostra para a pessoa como que ela consegue pagar o nosso trabalho sem se prejudicar. Então, nesse ponto, ninguém paga se a gente não fizer a pessoa ter um bom resultado. Ou seja, o nosso trabalho realmente ele só é pago se a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha um bom resultado na vida financeira dela. E o trabalho do Desafio de Seis basicamente é isso: a gente vai ajudar as pessoas a melhorarem a vida financeira. Então, assim, todos sejam bem-vindos, que hoje é o momento aí no qual você vai conseguir aprender a forma correta de ajudar as pessoas para que elas consigam melhorar ainda mais a vida financeira. Então, só para poder fazer uma pesquisa aqui rapidinho, quem aqui no caso já é meu aluno, levanta a mão, por favor. Vendo aqui vocês. Show. Maravilha. Beleza? Vou pedir para vocês mandarem no chat então, tá? Quem aqui é meu aluno, manda o número 1 no chat. Número 2, quem não é meu aluno, só para eu saber. Número 1, quem é meu aluno. Número 2, quem não é. Show. Então, ó, Alex, a Mi, a Ana, por enquanto não é. Show. Aline, Gilberto, show. Maravilha. Aí, ó, quem aqui é CLT? Manda o número 1, quem é CLT. Número 2, quem não é CLT. 2, 1, 2, 2. Beleza. Show. Então, a maioria aqui não é CLT. Ok. Quem aqui quer fazer transição de carreira? Manda o número 1. Quem não quer, manda o número 2. Número 1, quem quer fazer transição de carreira? 2, quem não quer. Beleza. Quem aqui já trabalha com a parte financeira? Manda o número 1 no chat. Quem não trabalha, manda o número 2. 2, 2, 2. Beleza. Show. Quem aqui já investe, manda o número 1 no chat. Quem não investe, manda o número 2. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Beleza. E quem aqui acha que deveria ganhar mais, manda o número 1 aqui no chat. Acho que ninguém vai mandar 2, né? Oh, maravilha. Então, todo mundo, com certeza, gostaria de ganhar mais. Então, assim, o que que é bacana? Nesse trabalho de educação financeira, a gente consegue fortalecer esse lado. Então, até mesmo, né? Eu gostaria de até contar a minha história, que muitas pessoas não me conhecem e não sabem de onde eu vim. Então, no caso, quando eu iniciei a minha carreira mesmo, eu comecei com 2 empregos. Eu era lavador de carro e peão de produção. Em cada um desses trabalhos, eu dava um jeito de fazer mais dinheiro para conseguir ter uma vida melhor. Até que eu descobri que não adianta simplesmente só trabalhar mais. A gente precisa ter mais produtividade, porque só trabalhar mais não adianta. Mas naquela época eu ainda não tinha esse conhecimento. Até que eu parei para organizar a minha vida financeira, eu estava devendo R$ 45.000. Só que eu não tinha carro, não tinha casa, não tinha terreno, não tinha nada. Só tinha as dívidas ali mesmo. E aí, quando eu parei para organizar, eu falei, cara, eu estou devendo cartão de crédito, devendo cheque especial, empréstimo, dívida com amigo, um monte de coisa e a vida não melhorava. Até que eu parei para organizar a minha vida financeira, consegui acabar com as dívidas nesse período, criei um planejamento financeiro para mim. Na sequência, consegui atingir a independência financeira no momento que eu até pedi demissão do meu emprego, que na época eu estava trabalhando numa multinacional, fui pedir demissão de uma multinacional, montei alguns negócios aí sem depender de dinheiro, e de lá para cá já são mais aí de 1.700 alunos de 18 países. Então, tudo isso foi acontecendo aos poucos. Não é da noite para o dia que a gente conseguiu atingir 1.700 pessoas, mas foi uma decisão que eu tive lá atrás de melhorar minha vida financeira, que automaticamente a gente começou a ajudar outras pessoas. E não só em questão da parte de educação financeira, mas também em investimentos, as pessoas que estão fechadas junto com a gente com sociedade, na holding de investimentos que a gente tem. Então, vários negócios que a gente começa a fazer. Sem contar as pessoas também que trabalham junto com a gente no nosso time, que a gente está dando essa oportunidade para todo mundo que quer crescer trabalhar junto com a gente.
O meu objetivo basicamente era ter mais liberdade. Então, como pode ver, ó, tem várias fotos aí, eu rodei o Brasil, fui 3 vezes para o Caribe, pô, eu curti bastante, porque eu queria curtir mais a vida. Nessa época eu ainda não tinha filho, e aí eu gostaria, poxa, eu gostaria de controlar meu horário, simplesmente pegar uma terça-feira, 10 horas da manhã, tá tomando café numa padaria, mas eu não tinha essa liberdade. Até que eu fui, consegui estruturar a minha vida financeira, consegui essa tal liberdade. Fui viajando, curti bastante. Tem outra foto aqui, ó. Eu conheci a neve. Essa foto aí é lá no Vale Nevado. Para quem não conheceu a neve, indico fortemente, vá conhecer, porque é uma experiência assim surreal. Essa outra foto aqui é na Isla Saona, Mar do Caribe. Parece uma piscinona, um lugar maravilhoso. Quem não foi para o Caribe também, indico que vá. É um local assim incrível, só indo mesmo para você entender como que é incrível aquele local. E também depois veio o Miguel. Ó, o Miguel já está com 1 ano e quando o nosso filho chega, as coisas mudam. A gente gostaria de ter mais tempo livre com a nossa família. E hoje, graças a Deus, eu consigo acompanhar tudo com meu filho. Até porque eu criei um planejamento onde eu consigo controlar os meus horários. Ou seja, trabalhar como educador financeiro me proporcionou ter uma vida cada vez melhor. E nesse ponto eu consigo curtir a minha vida. Então, o que você precisa fazer? Você precisa estruturar uma maneira para poder curtir a sua vida também e aproveitar a sua família, porque de nada adianta você só ficar trabalhando. E quando meu filho veio, muitas coisas mudaram. Então, assim, não é só a questão de viajar e tudo mais, mas a gente conseguir dar uma vida cada vez melhor para a nossa família. Então, quem tem filho sabe que muitas coisas acabam mudando nesse meio do caminho. E aí, o que que me fez me movimentar lá atrás? Eu olhava a minha conta bancária. Então, ó, pensa na sua conta bancária hoje. Tá da forma que você gostaria? Sabe que você quer ter um resultado bom? Eu, quando olhava minha conta bancária, eu não estava feliz com aquilo. Eu falei, meu, eu preciso mudar. Porque as pessoas estavam trabalhando comigo, ninguém tinha uma vida financeira boa, as pessoas não viajavam, não curtiam, nem nada. Eu falei, não estou no lugar certo. Até que eu parei para organizar a minha vida financeira. E aí, o que que a gente precisa sempre se questionar? Onde você está hoje? É onde você gostaria de permanecer? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Onde você está hoje? É onde você gostaria de permanecer? Como que eu descobri que eu não queria ficar onde eu estava? Pensa aí, ó, na pessoa mais velha que trabalha com você. Pessoa mais velha da sua empresa. Pessoal aí dessa área que você está trabalhando. Você gostaria de ter a vida dessa pessoa? Se você não quer ter a vida dessa pessoa, está na hora de sair. Só que não é simplesmente vou pedir demissão e vou me aventurar. Não, você tem que fazer a transição de carreira. E a transição de carreira é um momento mais doloroso da nossa vida, porque você vai ter que trabalhar no seu trabalho normal aí das 8 às 5, e depois você vai ter que fazer o segundo turno fazendo as suas coisas, até dar certo o novo que você está fazendo. Até que o plano B, ele acabe com o plano A que você tem. E aí você vai fazer essa transição. Só que isso aí vai levar um tempo. O importante é o quê? É não parar e saber que é assim mesmo. Agora, quem não está disposto a fazer essa transição vai ficar sempre vivendo a vida que não gostaria de viver, que é uma vida medíocre. Então, eu tenho certeza que você quer ter uma vida épica, você quer ter uma vida cada vez melhor, na qual você consegue proporcionar a vida para as pessoas que estão ao seu redor, que realmente é uma vida melhor. E eu me questionava muito, porque eu trabalhava muitas horas e a renda não era proporcional ao meu esforço. Eu tinha muitos sonhos e não conseguia realizar. Até que quando chegou em 2017, consegui falar o sim para ter uma vida cada vez melhor, onde eu saí de onde eu estava, no emprego CLT, e comecei a empreender fazendo outras coisas. Só que não foi da noite para o dia. Eu fiz um planejamento para sair de lá. Eu não simplesmente cheguei sem grana nem nada e pronto, vamos aventurar no mundão, vamos ver o que dá. Não, eu fiz um planejamento para poder sair. E isso é o que todos devem fazer. Que daí dessa forma você consegue sair de uma forma mais estruturada. Então, até mesmo assim, ó, quem aqui gostaria, basicamente, ó, de ter o privilégio de trabalhar pelo próprio crescimento? Manda eu aqui no chat. Quem é que gostaria de ter o privilégio de trabalhar pelo próprio crescimento? Manda aí. Ó, Gilberto, Alex, quem mais? Só os dois? Ninguém quer trabalhar pelo próprio crescimento? Show, Felipe. Maravilha. Aline. Show. Quem é que gostaria de ter liberdade de escolher os próprios horários? Onde você escolhe a hora que você vai trabalhar, você escolhe a hora que você vai ficar com seus filhos, você escolhe a hora das coisas. Acredito que todos vocês também. Quem é que gostaria de liberdade geográfica para trabalhar de onde quiser? Por exemplo, eu tenho isso. Já fui para vários estados, já fui para outros países e trabalhei normal, sem mudar nada em questão do que eu estava fazendo. Ou melhor, tá? Até o resultado é melhor porque quando a gente está fora, fazendo essas viagens, mais pessoas estão visualizando os stories e entram em contato com a gente. Então, no geral, eu consigo trabalhar de qualquer lugar.
Eu posso trabalhar da minha casa, eu posso trabalhar do escritório, eu posso trabalhar do shopping, eu posso trabalhar de algum outro país, e as coisas ficam rodam normalmente. E tudo isso, o trabalho de educação financeira acaba nos proporcionando. Então, o que que é importante? Entender o que é a profissão do educador financeiro. A profissão do educador financeiro nada mais é do que o mar azul. O que que é o mar azul? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas tem um termo chamado Blue Ocean, que é o mar azul. Mar azul é um mercado que ainda não foi explorado. Então, vamos dar um exemplo de um mercado que não é mar azul. Se você quiser abrir um mercado, tem vários mercados perto da sua casa, tem? Se você quiser abrir um mercado, você vai ter um monte de concorrente. E detalhe, concorrentes gigantescos. Se você quiser abrir uma farmácia, tem um monte também, não tem? Se você quiser abrir basicamente uma padaria, qualquer coisa que você pensar em abrir, tem um monte. Aí eu te pergunto, tirando o Edu aqui, ó, quantos educadores financeiros você conhece? Não tem. Ou se tem um ou outro, e muitos dos educadores que tem por aí estão tudo batendo cabeça e não sabem empreender, não está fazendo realmente um negócio de verdade. Simplesmente está se aventurando, porque não tem um planejamento estratégico para isso. Agora, quantas pessoas você conhece que precisam organizar a vida financeira? Várias, né? Sua família inteira precisa organizar a vida financeira. Todos os seus amigos precisam organizar a vida financeira, todo mundo que trabalha na sua empresa tem que organizar a vida financeira. Se todas essas pessoas precisam organizar a vida financeira, quem é que está ensinando? Não tem ninguém. Eu sozinho não dou conta. E é por isso que a gente está fazendo, expandindo a empresa, chamando mais pessoas para poder ajudar. Porque olha que curioso, a cada 10 pessoas que nós temos aí, ó, 70%, ou seja, 7 a cada 10, estão endividadas. 70% da população brasileira está endividada. Significa que os outros 30 estão tranquilos? Não, também. Porque hoje, na Bolsa de Valores, né, o pessoal que está investindo mesmo, é em torno de 1 a 2% da população brasileira. Ou seja, em torno de 98% da população não investe. Significa que 98% da população é certeza que precisa do nosso trabalho. E os outros 2%? Os outros 2%, eles precisam também porque muita gente nem sabe o que está fazendo. Simplesmente assistiu um vídeo do YouTube, colocou o dinheiro lá e começou a investir. Significa que tem muita gente precisando do nosso trabalho. Então, o que a gente está fazendo nada mais é do que vender água no deserto, porque muitas pessoas precisam e poucas pessoas estão ajudando. Significa que se você começar, você vai começar a ter uma oportunidade muito boa. E é o que eu comento bastante com o meu sócio. Eu fico, meu, não é possível que as pessoas não estão enxergando essa oportunidade. Não é possível que as pessoas não estão vendo isso. Basicamente, o que está acontecendo é igual na época que não tinha engenheiro. Lembra quando não tinha engenheiro? Todo mundo que se formava em engenharia já conseguiu um bom emprego. Quando não tinha muito advogado, todo mundo que se formava já conseguia. Hoje não, se você se formar em engenharia, você tem emprego garantido em lugar nenhum. Pelo contrário, você vai ter que disputar com um monte de gente, e muitas vezes você vai ter que aceitar um emprego que não tem nada a ver com engenharia. E não só na engenharia, várias outras áreas, porque o mercado acabou ficando saturado de várias profissões. Tem muita gente que se formou, mas não tem vaga para todo mundo. Só que nessa área de educação financeira, não tem ninguém atuando direito. São poucas as pessoas. E mesmo que você pense, nossa, mas tem algumas pessoas grandes no mercado? Tem. Só que aquelas pessoas que são muito grandes no mercado, elas não atendem os clientes da forma que eles gostariam de ser atendidos. Porque tem muita gente que vai atrás de alguns gigantes do mercado, não consegue ter um bom resultado e vem atrás de mim. Aí a pessoa me procura e fala, ó, fechei lá, cara, mas não foi legal, porque não é um negócio exclusivo, não tem esse um tete a tete nem nada, não tem acesso à pessoa que está ensinando. E com a gente tem. Então, a pessoa ela gosta dessa proximidade. Significa que você tem um benefício gigantesco quando você vai fazer um atendimento com alguma pessoa nessa área de educação financeira. Porque você consegue oferecer para a pessoa esse trabalho mais próximo. E o bacana é que muita gente está precisando desse trabalho. Ou seja, você consegue ser uma pessoa que vai ajudar toda essa galera. E quais são algumas curiosidades dessa profissão de educador financeiro? Eu não sei se você sabia, mas ó, quem trabalha com educação financeira consegue fazer mais de R$ 10.000 por mês. Não precisa fazer faculdade, não precisa trabalhar muito tempo, faz os próprios horários, tem liberdade geográfica, consegue cliente nos primeiros 7 dias de trabalho, não precisa de muito dinheiro, não precisa largar o emprego atual, consegue trabalhar nas horas vagas, não precisa de escritório e não precisa ter experiência. Agora me fala uma coisa: qual o tipo de trabalho que você conhece que tem a oportunidade de você fazer mais de R$ 10.000 por mês que não precisa de nada disso? Não tem. Qualquer tipo de trabalho que você pensar que pague mais de 10 mil por mês, tem que ter faculdade,
tem que trabalhar muito tempo, não controla os próprios horários, não tem a liberdade geográfica, precisa de muito dinheiro para começar, porque você está fazendo uma faculdade, vai ter que gastar uma nota, né? Pelo menos uns 60 mil aí no período de 5 anos. No caso, você precisa largar o seu emprego, porque ou você está lá, ou você está aqui. Não tem como ficar nos dois. Você não consegue trabalhar nas horas vagas, tem que ficar dedicado. Muitas vezes tem que ter escritório e tem que ter experiência. Dificilmente você vai conseguir um trabalho onde você faz mais de 10 mil sem experiência. Com o trabalho de educação financeira, isso é possível. E é onde eu falo com o meu sócio Guilherme. Eu falo, meu, não é possível que as pessoas não estão enxergando isso. É uma barreira de entrada baixíssima, ou seja, é fácil para você entrar, só que você não está enxergando. Mas muitas vezes as pessoas dão esse passo adiante porque falam, eu não sei nem por onde começar. Como é que eu vou montar uma estratégia? Como é que eu vou fazer o acompanhamento? Eu não sei. E é justamente por isso que você tem que trabalhar junto com a gente, que a gente já tem toda a estrutura de ponta a ponta com tudo que você tem que fazer. E aí, dessa forma, você consegue aí não perder tempo, ir direto ao ponto e fazer mais dinheiro. Por isso que é legal você entrar para o nosso time também. Mas tem todas essas curiosidades, que com certeza você não conhecia. E tem algumas formas para a gente poder trabalhar. Existem 7 formas para trabalhar como educador financeiro. A primeira forma que nós temos são as mentorias individuais. Então, nós podemos atender no individual, tem as mentorias em grupo, palestras, treinamento online, treinamento presencial, livros e-book e cursos. Hoje eu faço dinheiro com todas essas formas, todas. Porém, você não precisa começar com todas. Você vai começar com uma, que é a questão das mentorias individuais, na qual eu e meu time nós vamos te treinar para você saber como funciona. Pode ficar tranquilo que não tem nem o bicho de sete cabeças, porque hoje já está tudo lapidado, todo passo a passo, tudo que você tem que fazer, com o script e tudo mais. Então, dessa forma, você vem trabalhar junto com a gente, utilizando alguma dessas formas. E quais são as etapas do trabalho? Primeira coisa que a gente faz, a gente capta os dados do cliente, ou seja, vê quanto ganha, quanto gasta, questão das dívidas, e assim a gente faz essa captação. Na sequência, a gente desenvolve a estratégia, que conforme eu falei, é uma estratégia exclusiva para cada pessoa. Não tem como ser uma estratégia genérica, onde simplesmente a gente passa qualquer coisa para todo mundo. Não, cada caso é um caso, a gente analisa de forma individual, a gente entende as dores da pessoa, a gente entende os objetivos. Então a gente trata a pessoa realmente como pessoa, porque o nosso foco é fazer ela ter um bom resultado. E até porque não é um número, é uma família. É uma pessoa que está vindo atrás da gente, por trás dela tem uma família. Então a gente tem que tratar com muito carinho e esmero também para essa pessoa ter um resultado bacana. Depois a gente faz a reunião. Nessa reunião a gente mostra toda a estratégia, como vai ficar o planejamento, já faz o planejamento de 1 ano, 10, 20, 30 anos, como que a pessoa vai atingir independência financeira, em quanto tempo, onde investir, todo o passo a passo tem que ser feito. Feita essa reunião, a gente acompanha o aluno. E tudo isso, pessoal, do conforto do celular. Ou seja, a gente capta os dados, desenvolve a estratégia, faz a reunião e acompanha. É isso aqui. Esse é o processo para fazer o acompanhamento com as pessoas. E aí, depois da estratégia criada, basicamente é só continuar e fazer o acompanhamento do cliente. Aí vai acontecer algum imprevisto no meio do caminho? Vai, mas a gente vai ajustando em tempo real toda essa estratégia. Até que tudo certo? Beleza? Show? Maravilha. E aí, assim, ó, uma coisa que a gente jamais deve fazer é focar no dinheiro. A gente tem que focar no resultado das pessoas. Independente do que você faça hoje, se você focar no dinheiro, o dinheiro vai subir. O dinheiro é o fruto da árvore. Então pensa o seguinte: tem como eu ter o fruto da árvore sem plantar semente? Não dá. Então, se você ficar focado em pegar o fruto da árvore, você vai acabar com a árvore. Então, o que você tem que fazer? Você tem que focar em plantar. Se todos os dias você está plantando, 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 nem precisa olhar para trás. A colheita é inevitável. É a mesma coisa quando você vai atender as pessoas. Você não pode focar no dinheiro que o cliente vai pagar. Você tem que focar no resultado que o cliente quer ter. Então, se você consegue fazer o cliente atingir um determinado resultado, ele vai ficar feliz. Ele ficando feliz, ele vai te pagar. Ou seja, você tem que focar na pessoa para que ela tenha resultado. Ela tendo resultado, eu nem preciso olhar minha conta bancária. Vai ter dinheiro lá. Agora, se eu ficar focado só em dinheiro, 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 o dinheiro some. E é aí que muitas pessoas acabam se atrapalhando. Então, como eu falei, a gente tem foco no resultado dos alunos. A gente faz alguns eventos presenciais também, lembrando que o acompanhamento que a gente faz com as pessoas são sempre à distância, igual a gente está fazendo aqui na videochamada, só que com um a um. E aí, se precisar, a gente faz uma videochamada, ligação telefônica, mas a gente faz alguns eventos presenciais também para poder juntar a galera. Até porque, não sei como é com você, mas pelo menos eu, quando iniciei, eu me sentia um peixe fora d'água. Eu andava com pessoas e a maioria das pessoas, todas tiravam sarro de mim, ficavam me debochando, não acreditavam que eu ia dar certo. E eu estava num ambiente ruim.
até que eu fui conhecendo outros ambientes de pessoas melhores. Então, nosso objetivo desses ambientes que a gente faz em questão dos eventos presenciais é justamente criar um novo ecossistema para você participar. E não só você, mas os alunos, porque daí um conhece o outro, um vai se ajudando e a gente vai prosperando juntos. E além disso, né, o bacana de trabalhar nessa área é que foram surgindo várias oportunidades. Então, você conhece muita gente nesse meio do caminho. Então, nós temos ó, André Bona, nós temos o Gustavo Cerbasi, Marcos Marques, Marcos Pontes, Sal Mamura, Primo Rico, Thiago Fonseca, Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, Caíto Maia, Cafu, várias pessoas que eu fui conhecendo ao decorrer do processo. E aqui só algumas, né, que são várias. O bacana é que quando a gente vai crescendo nessa área de educação financeira, a gente vai conhecendo outras pessoas. E até mesmo, não sei se todo mundo aqui é da mesma cidade que eu sou de São José dos Campos, pelo menos na minha cidade, as pessoas ainda não se destacaram nessa área de educação financeira. Ou seja, é fácil para se destacar. É fácil para você se destacar, porque não tem muito concorrente. Então, dessa forma, quando surgem oportunidades, vão te chamar. Da mesma forma que eu faço, que eu coloco os educadores também para dar entrevista na TV. Então, vira e mexe, acontece algumas entrevistas e o pessoal da TV me chama. E aí, algumas eu faço, outras eu passo para quem trabalha junto comigo. Então, nós temos aí vários educadores que já deram entrevistas também, daqui a pouco eu vou já mostrar algumas fotos. Mas o legal é que assim, eu já dei entrevista na Globo, no SBT, na Band, Record, entre várias outras emissoras, na rádio, podcast, tudo mais. Por quê? Porque a gente vai crescendo e vão surgindo novas oportunidades. E automaticamente vem novos clientes também. E aí, o que que é o bacana? Até contando um pouco da história. Esse aqui é o Manuel. Manuel, no caso, ele veio para o Brasil. Ele é venezuelano, a esposa dele é cubana. E quando ele veio falar comigo na primeira vez, ele falou que ele estava tendo um problema que muitos pais têm. Que é o quê? É o filho na horizontal. O que seria isso? Você acorda para trabalhar, seu filho está deitado dormindo. Quando você volta do trabalho, seu filho já está deitado dormindo. Então, você só vê seu filho dormindo. E muitos pais passam por isso. Por quê? Porque tem que trabalhar. Ele fala, cara, estou trabalhando demais, preciso reduzir um pouco, porque eu estou trabalhando muito e tal, tal. Só que a pessoa muitas vezes trabalha muito, não é porque ela quer, ela está trabalhando muito porque precisa fazer dinheiro para pagar as contas. Só que quanto mais eu trabalho sem organizar minhas contas, mais eu vou ter que trabalhar, porque eu vou fazendo dinheiro, pago as contas, falta dinheiro, trabalho mais e entra no ciclo que não acaba. Nesse caso, a gente foi, organizou a vida dele, conseguimos reduzir a carga de trabalho dele, que daí a vida já estava organizada, não precisava trabalhar tanto. E ele fez uma transição de carreira também, porque o foco dele era o quê? Ir para o mercado digital. Ele foi, conseguiu estruturar tudo certinho, montou o escritório na varanda de casa, está passando mais tempo com a família, curtindo mais. Recentemente recebeu premiações também, aqui ó, no caso faturando em 4 milhões de reais nesse negócio novo. Ou seja, ele conseguiu ter um resultado muito bom a partir do momento que ele aprendeu a organizar a vida financeira. Ele conseguiu fazer essa transição de carreira. Esse casal aqui também, no caso é a Patrícia e o Mário, que quando eles nos procuraram, comentaram que tinha algumas dívidas, tudo. A gente parou para organizar, conseguiu estruturar certinho. Depois eles começaram a realizar vários sonhos. Então, tem a festa de aniversário, rodeio de helicóptero, várias coisas aí que foram acontecendo. Tudo por quê? Pelo simples fato de ter aprendido sobre educação financeira. E aí tem vários outros clientes que conseguiram adquirir bens materiais, como carro, casa, ou outros que conseguiram viajar mais. Significa que cada um tem um objetivo. O importante é o quê? Que a gente monta uma estratégia para cada pessoa. E o legal é que dá para fazer bastante dinheiro trabalhando como educador financeiro. Então, você, quanto será que ganha o educador financeiro? Depende do seu empenho, depende do esforço que você colocar, depende da sua dedicação. Mas vamos supor que você está fechando aí 5 clientes por mês e está ganhando R$ 800 por cliente. É R$ 4.000 que cai na sua conta. Ou seja, você atende 5 pessoas, cobrando R$ 800, e vai receber 4.000 por mês. E olha que legal. Digamos que você usa 4 horas por cliente, o que não usa. Quando a gente faz o planejamento tudo certinho, a gente não usa 4 horas, usa menos. Mas digamos que você use 4 horas por cliente. São 5 clientes, 4 horas, 20 horas. Então, ó, se você só atender 5 clientes no mês inteiro, você trabalha 20 horas, isso se você dedicar 4 horas por cliente. Olha que curioso, a maioria das pessoas trabalham muito mais que isso. Se não me engano, são 44 horas semanais, né? Alguma coisa assim? Acho que é, né? 44 horas semanais, geralmente, as pessoas trabalham para no final, às vezes, ganhar um salário mínimo, R$ 2.000, alguma coisa do tipo. Sendo que, se você trabalhar da forma certa, você consegue trabalhar menos e fazer mais dinheiro. E essa é uma boa oportunidade, que você vai trabalhar junto com a gente no nosso time. E o que que é o bacana? Fechando, por exemplo, 20 clientes durante o mês, é R$ 16.000 que cai na sua mão. E é bem possível. Digamos que você use um dia por cliente, que são 22 dias úteis que nós temos no mês.
Vai lá, 20 clientes, um dia por cliente. Se você levar um dia inteiro atendendo cada cliente, você consegue fazer 16 mil reais cobrando em torno de 800. Ou seja, dá para fazer bastante dinheiro. Hoje eu faço muito mais do que isso. Mas o que é importante é que você começa, vai aumentando seus ganhos e consegue ter resultados cada vez melhores. Ou seja, só depende de você para fazer cada vez mais grana trabalhando nessa área. E são três passos simples para você crescer aqui dentro do DCZM Office, que é o modelo que a gente chama do nosso escritório. É aplicar a educação financeira na sua vida, compartilhar com os amigos e ensinar outras pessoas. Só isso. Por quê? Não adianta você querer falar de educação financeira sendo que você não aplica na sua vida. Fala, pô, Edu, mas eu ainda estou endividado, minha vida financeira não é daquelas tão boas assim. Não tem problema. Quando eu comecei, eu tinha dívida, eu ainda não estava com independência financeira, não estava, sabe, aquela vida dos sonhos. Só que eu descobri um caminho. Eu estava conseguindo pagar minhas contas e juntando dinheiro. Já estava à frente de muitas pessoas. Aí eu comecei a ensinar. Fui eu acumulando patrimônio, algumas pessoas vieram, outras não, e tá tudo certo. Mas você não precisa necessariamente estar com a vida financeira, ó, 100% para poder ensinar outras pessoas. Você já sabe o caminho e vai estar junto com a gente, sem contar que vai ter todo o nosso apoio. Então você vai falar que você faz parte de um conglomerado e um time que realmente é uma equipe que ajuda várias pessoas, que hoje nós temos mais de 1.700 clientes. E você pode falar, faço parte de um time que já atendeu mais de 1.700 pessoas de 18 países. Você vai conseguir fechar cliente mais fácil do que se você começar sozinho. Que vão perguntar, quantas pessoas você atendeu? Ah, nenhuma. Mas qual que é a sua metodologia? Estou desenvolvendo. Como que você faz estratégia? Ah, estou montando. Você vai bater cabeça. Então é muito mais fácil você entrar no nosso time que já está tudo redondinho do que ficar batendo cabeça sozinho. E você já entra falando, ó, eu participo de uma empresa que tem mais de 1.700 clientes. Isso aí dá muito mais peso. E o bacana é que a gente já tem todo o histórico, tem prova social, depoimento da galera, tudo isso aí vai facilitar para o seu fechamento de cliente, tá? Ó, demandou ela, sendo do impostor, você não tem e ensina o outro a ter. Então, assim, ó, a síndrome do impostor nada mais é do que você sentir que você está num lugar que não é seu. Então, é que, nossa, como que eu vou ensinar alguém sendo que a minha vida financeira não está muito boa? Tá, mas você já não vai aprender junto comigo? Você não vai estar junto com um time que resolve a vida dos outros? Você vai estar no caminho certo. Então você vai estar com pessoas que ajudam. Então, nesse ponto, a gente vai te apoiar em questão disso. Então pode ficar tranquilo que isso aí a gente consegue resolver, tá? E aí, como que vai ser na prática? Você lança conteúdo nas redes sociais e fala com as pessoas, que tem que fazer essa captação para descobrir as pessoas. Eu vou conversar com os amigos, os primos, né, o pessoal da sua família. Capta os clientes, a gente monta a estratégia, que tem a mesa de estratégia que faz isso, e acompanha o cliente. Por que que eu separei em cores diferentes? O seu trabalho vai ser a parte de cima que está em branco. O trabalho do nosso time vai ser o que está em amarelo. Edu, como assim? Entrando para trabalhar junto com a gente, você já vai ter um time à sua disposição. Um time que faz a venda, um time que monta a estratégia, um time que faz reunião, um time que faz acompanhamento. Ou seja, você já vai ter um time à sua disposição. Você não precisa ficar se preocupando com a parte de venda, não tem que se preocupar com a parte de reunião, não tem que se preocupar com a parte de acompanhamento, com desenvolvimento de estratégia, nada. Já está tudo pronto. A gente vai te dar todo o suporte, no qual o seu trabalho vai ser o quê? Captar os clientes e lançar conteúdo. Ou seja, você vai ser um educador financeiro e também um representante. Quem quiser pode lançar conteúdo, quem quiser pode entrar em contato com as pessoas, e a gente tem todo um script para você conseguir os seus primeiros clientes. E aí, desses clientes vão vir outros também, porque os clientes eles começam, melhora de vida, começam a fechar outros trabalhos. E aí vai chamando outras pessoas, e o negócio vai se retroalimentando. Então, nesse caso, você não precisa se preocupar. Então, já tem um time pronto que vai te atender. E aí, nesse caso, você consegue focar para fechar mais clientes. Por quê? Eu, pelo menos, no começo, eu não conseguia crescer muito financeiramente porque eu fazia tudo de ponta a ponta. Eu lançava conteúdo, eu falava com as pessoas na internet, eu fazia a venda, eu montava estratégia, eu fazia a reunião, eu fazia acompanhamento, e travava o tempo. Então, o tempo que eu estava fazendo desenvolvendo estratégia, eu não conseguia captar cliente. O tempo que eu estava fazendo reunião, não dava para desenvolver estratégia, não dava para captar cliente, não dava nada. Ou seja, eu travava o processo inteiro. Nesse caso, o que acontece? A gente já tem tudo separado, tem equipe, onde o seu trabalho vai ser em questão de trazer mais clientes. Trazendo mais clientes, a gente já consegue ajustar a vida financeira dessa pessoa. Você pode acompanhar também para ver como que está todo o processo, vai estar por dentro, mas você não precisa se preocupar, porque já vai ter um time à disposição já para você.
E se você fosse montar um time para você, você ia gastar muito dinheiro. Primeiro, você ia ter que desenvolver toda uma estratégia, uma metodologia do zero, o que vai levar muito tempo. E você teria que gastar muito dinheiro, porque para manter um time é caro. Então, ele já está colocando à disposição de tudo que você precisa para fazer dar certo. E aí, no caso, a gente até mostra aqui em questão de franquia, vou mostrar um negócio de franquia aqui, mas não é para vender nada. Mesmo que você queira comprar a franquia, não vai comprar. Edu, tô com a grana. É não, a gente não vai vender, só para você saber que existe. Então, nós temos a franquia Premium, que ela custa 35 mil, que é só para quem está dentro mesmo, que pode pagar em 12 de 3.500. E aí, o royalties dessa franquia, no caso, vai pagar R$ 1.000 por mês, depois de um ano, ou 8% do faturamento. E basicamente, a 9 clientes dessa que você fechar, já paga. Ou seja, fechou 9 clientes, já pagou a franquia sossegado. E já dali para frente é lucro total. Aí nós temos também vai um contrato de 2 anos. Aí tem também a franquia Gold, que é igual a Premium, a diferença é em questão do valor, que é um pouco menor, 28 mil ou 12 de 800. E aí o royalties muda um pouquinho. Ao invés de pagar depois de um ano, começa a pagar após 6 meses, ou 8% do faturamento. Basicamente, 7 clientes já paga a franquia e depois daqui é lucro total. E aí um contrato de 2 anos também. E aí tem a licença DCZM, que da licença tem o valor de 16 mil à vista ou 12 de 1.600 no cartão de crédito. Aí tem o royalties, que é 40% do faturamento, ou seja, de tudo que entrar, 40% precisa pagar por DCZM Office e apenas 5 clientes já pagam. Então, fechou 5 clientes, já paga essa licença. Dali para frente, já no caso ali, acaba sendo lucro. E aí, nós temos um representante educador da ECZN, que é o quê? É você trabalhar no nosso time. E aí, fala, Du, vou ter que pagar esses valores da franquia, tudo de 30 e poucos mil? Não, não. Primeiro, o que a gente quer é que você entre no nosso time, dando certo, gostando, tendo um bom resultado. Aí você, se você quiser, você vai subindo para licença, franquia, fica a seu critério. É obrigatório? Não, você compra se você quiser. Se você quiser continuar como representante fechando os clientes, tá tudo certo, porque sendo representante do nosso time, você vai receber R$ 800 por cliente fechado. E a gente vai estruturar toda a parte de como entrar em contato, tem todo o script de contato, ou seja, já está tudo pronto, você só precisa executar. E aí consegue trabalhar junto com a gente. Ou seja, a gente quer primeiro você dentro, entendeu, gostou, faz sentido, vai crescendo dentro da empresa. Então, assim, a comissão, conforme eu falei, é R$ 800 por cliente. Fechou um cliente, 800. Fechou 10 clientes, 8 mil. E assim por diante. Vai crescendo cada vez mais em questão dos seus ganhos. E a divisão dos valores é a seguinte: caso você seja o educador desse exemplo, R$ 800. Está crescendo dentro da empresa, que tal, quer adquirir a licença, aí você vai ganhar R$ 2.000 por cliente. Continua crescendo tudo, vai receber 3.900 por cliente, fechando na franquia. Ou seja, se você quiser ganhar mais, é só adquirir na parte da franquia ou a licença que você começa a fazer mais dinheiro também. Até aqui tudo certo? Beleza? Show. E qual que é o nosso mapa do tesouro aqui? Primeira coisa que nós vamos fazer, fechando junto com a gente, você já vai ter acesso à nossa plataforma, mais um encontro de certificação, porque como você vai usar o nosso nome, nós vamos te treinar para isso. Então, até assim, eu não ia ser louco de simplesmente falar, vai captar cliente sem te treinar. Porque você vai usar o nosso nome, então tem todo o sistema que a gente utiliza para você ter um resultado bom. Por isso que nós vamos te treinar e você vai ter acesso a essa certificação. Além disso, você vai fazer o checklist do educador D6M, que nada mais é do que algumas regras para trabalhar no nosso time. Então, até vai dando só check nas informações. Feito isso, você vai captar os clientes. É o terceiro passo. Captou os clientes, a gente acompanha. Então, olha só que legal. O primeiro e o segundo passo você vai fazer uma única vez. Porque você vai entrar na nossa plataforma, faz a certificação, tudo certinho, beleza. Rodou o checklist, tá tudo certo? Beleza. Aqui você não precisa mais se preocupar. Agora você vai captar os clientes. E nessa captação, aí já ensina como faz. Uma questão de como falar com as pessoas, tem o texto pronto já, todo o script. Ou seja, você não tem que desenvolver nada do zero. A gente vai passar para você de bandeja, tudo tem que ser feito. E o acompanhamento, fica tranquilo que o nosso time, que da mesa de estratégia, vai acompanhar as pessoas, na qual você não precisa se preocupar com isso. E aí existem algumas decisões que a gente precisa tomar na nossa vida, porque tudo vem da raiz das nossas decisões. O que seria isso? O resultado que você tem na sua vida é reflexo das suas atitudes. E as atitudes que você tem, mesmo você falando que você é uma pessoa racional, você não é. Você é uma pessoa emocional. O que isso significa? O ser humano, ele é um ser racional com atitude emocional do ambiente. Significa que todas as atitudes que você tem, ela vem da onde? Do seu ambiente.
Vamos dar um exemplo. Se você estiver andando com pessoas que usam droga, você vai usar a droga também. Se você estiver andando com pessoas que fumam, você vai fumar também. Se você estiver andando com pessoas que trabalham bastante, você vai trabalhar bastante. Se você estiver andando com pessoas que são vagabundas, você vai virar um vagabundo. E assim por diante. Ou seja, o seu ambiente é mais forte do que você. E as atitudes que você tem é para agradar esse ambiente. Então, a única forma de você crescer na sua vida é o quê? De forma racional, mudar o seu ambiente. Como de forma racional você está mudando o seu ambiente, agora você vai ter atitude emocional para agradar esse ambiente que você se inseriu. E se você escolheu estar num ambiente bom, as suas atitudes agora serão boas por conta desse ambiente. Tendo atitude boa, o seu resultado muda. Então, muitas vezes sua vida não vai para frente porque você está em ambiente ruim, você está andando com pessoas ruins. E então, o que eu quero? Eu quero você andando junto com a gente. Porque junto com a gente, nós temos aí várias pessoas que estão prosperando, crescendo cada vez mais, buscando cada vez mais prosperidade. E você vai estar no nosso meio, você vai conseguir respirar, ó, esse ar de prosperidade, de crescimento, de buscar ter uma vida cada vez melhor. E dessa forma você vai conhecer pessoas também. E tem uma frase que eu uso bastante, que é essa aqui, ó. Os resultados não melhoram quando o ambiente trava. O que seria isso? Aqui, essa foto é uma foto que a gente estava fazendo com alguns educadores financeiros. Se você está no ambiente ruim, o ambiente vai te travar. Não adianta nada você tentar crescer na sua vida estando no ambiente ruim. Então, é importante você entrar para o nosso time para você conhecer toda a nossa equipe, você me conhecer, conhecer o sócio Guilherme, entre várias outras pessoas, e você vai conseguir ter resultados cada vez melhores. E no caso, como eu falei, são mais de 15 educadores, na verdade são mais de 20 educadores financeiros. E aí, por exemplo, nós temos o Guilherme Bittencourt, nós temos aí Thiago Machado, nós temos também a Andréia, quem mais? Ó, a Vilma, o Gilson. Então tem vários educadores. Aqui são alguns, lembra que eu falei que a gente coloca as pessoas também para dar entrevista? Porque surgem oportunidades, o pessoal das emissoras já nos conhece, entre em contato, daí a gente vai distribuindo. Daí já manda, ó, Jus, deu entrevista? Então, toma uma aí. Ô, André, deu entrevista? Não, então toma uma aí. E vai fazendo as entrevistas. E isso faz com que aumente a sua autoridade. Isso aqui é sensacional para você se desenvolver. Porque o dinheiro que você não faz ainda é por falta de desenvolvimento que você não teve. Quanto mais você se desenvolve, mais dinheiro você faz. Porque eu sempre falo que é impossível uma pessoa sair de R$ 3.000 e ir para 30 mil sendo a mesma pessoa. Não dá. Você vai ter que desenvolver várias virtudes. Tem que aprender sobre oratória, comunicação, persuasão, vendas, liderança, gestão, finanças. Tem várias coisas que você precisa fazer o quê? Crescer. E aí o dinheiro te acompanha. Agora, muitas vezes você quer melhorar a sua vida, mas você não faz por onde? Você acha que o ensino convencional da faculdade, o ensino técnico e a escola que você fez vai resolver? Não vai. Esse ensino básico não serve para você crescer. Ele, como o próprio nome diz, é básico. É o que você precisa só para existir no mundão. E agora você vai ter que buscar formas de crescer. E como que a gente faz isso? Se envolvendo com pessoas melhores. E olha que bacana, né? Pensando até em resultado de algumas pessoas. Por exemplo, o Guilherme já fez em torno de mais de R$ 210.000 como educador financeiro. Tem o Thiago Machado também, recente, ó, de 38 mil. A Andréa fez mais de 28 mil. A Vilma, mais de 12 mil. O Gilson, mais de 40 mil. Então, assim, tudo isso são clientes que eles trouxeram e conseguiram aí já fazer esses atendimentos, onde trouxeram as pessoas, a mesa de estratégia foi, desenvolveu estratégia, fez acompanhamento, e eles também tudo por dentro acompanhando o que está acontecendo. Ou seja, todo mundo tem chance de crescer, e só vai depender de você. Então você consegue fazer cada vez mais dinheiro buscando aí trazer pessoas para serem atendidas pelo nosso time. E por que que você deve empreender no D6M Office? Primeira coisa, a maior organização de educadores financeiros do Vale do Paraíba, tem a plataforma Imersão com curso ensinando tudo, conteúdo completo para postar em redes sociais, WhatsApp e tudo mais, reuniões e alinhamentos semanais, que são ao vivo ou gravadas, ou então até mesmo presenciais. Tem um grupo de suporte 24 horas exclusivo com você, porque a gente monta o grupo com você para tirar suas dúvidas, se precisar mandar alguma informação, quiser marcar reunião, a gente faz realmente esse acompanhamento, onde nós vamos pegar na sua mão para você trabalhar no nosso time. Então, lembrando que não é um curso que você está comprando e se vira. Você vai trabalhar junto com a gente, onde nós vamos te treinar, te desenvolver para você fechar clientes usando o nome e a marca D6M, que é um nome muito forte. Então, ele já ajudou, aí, como eu falei, mais de 1.700 pessoas de 18 países. Eu tenho certeza que você, participando do nosso time, você vai conseguir ajudar cada vez mais pessoas usando o nosso nome também. E aí, a nossa meta, basicamente, é 9 mil famílias. Como eu falei, hoje nós temos aí 1.700 clientes, ou seja, 1.700 famílias que foram impactadas. Como que a gente faz isso?
O foco é ter 150 educadores financeiros no nosso time, onde, até colocando uma meta baixa, cada um feche 4 clientes. Cada um fechando 4 clientes por mês vai dar 600 famílias por mês. Pegando aí um período de um ano, 7.200 famílias. Somando com os 1.700, no caso 1.700 a 1.800 que nós vamos atingir agora, vai dar em torno aí de 9.000 famílias. Isso por quê? Porque a gente sabe que essas 9.000 famílias sendo atingidas, delas vão surgir novas famílias, só que agora já famílias bem estruturadas financeiramente. E é questão de tempo para a gente transformar o Brasil. Ou seja, quanto mais pessoas melhorando de vida, melhor vai ficar no Brasil. Até porque, a partir do momento que você aprende a cuidar do seu dinheiro e você ensina seu filho, pronto, o seu filho já vai começar totalmente diferente de quando você começou lá atrás. Porque você começou sem suporte nenhum. Você não sabia direito como cuidar do seu dinheiro. E se você aprende e já ensina seu filho, quando ele começa a vida adulta dele, ele já começa muito à frente do que você começou. E ele já vai saber exatamente o que fazer. Ou seja, é muito mais fácil para ele atingir a independência financeira do que se ele não tivesse o conhecimento correto e se você não tivesse aprendido. Agora, como você aprende, você ensina ele e automaticamente a gente começa a criar uma geração de gente rica, pelo simples fato de ter dado esse passo importante para melhorar de vida. Então, venha fazer parte desse movimento que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, porque assim, é muita gente aí que está melhorando de vida. E o bacana é que essa oportunidade, conforme eu falei, é igual vender água no deserto. Todo mundo que você conhece precisa de educação financeira, precisa organizar a vida financeira, só que não tem ninguém ajudando essas pessoas. E você pode ser essa pessoa. Ou seja, tem muita gente logo de cara para você atender. Só no seu WhatsApp eu tenho certeza que tem umas 70 pessoas aí que você tem contato e elas precisam de educação financeira. Mas como saber que eu preciso de educação financeira? Para mostrar para a pessoa que ela precisa do nosso trabalho é simples. É só falar o seguinte: para você falar que tem controle financeiro, tem que acumular pelo menos o dobro do salário mensal no período de um ano. Se não está conseguindo isso, a vida não está controlada. Como assim, Edu? Se o salário da pessoa é R$ 2.000, o mínimo que ela tinha que ter acumulado nos últimos 12 meses é 4.000. Se ela não acumulou R$ 4.000 nos últimos 12 meses, está errado. Edu, mas o salário é de 10. Se o salário é de 10, o mínimo que tinha que ter acumulado nos últimos 12 meses é 20.000. Sempre o dobro do salário. E é nesse ponto que você vai pegar todo mundo, porque a maioria das pessoas, assim, elas estão longe disso. Quando elas juntam, juntam pouco. Às vezes a pessoa tem um salário de R$ 4.000 e ela está juntando por mês ali 150, vai, R$ 100. No período de um ano, ela vai juntar quanto? 1.200. 1.200 está longe de ser o dobro do salário dela, ou seja, ela não tem controle financeiro. Então não é só juntar dinheiro, tem que juntar da forma correta. E é nesse ponto que a gente começa a ajudar as pessoas, porque a gente atende pessoas que recebem desde salário mínimo até salários que passam de R$ 100.000. E o problema de todo mundo é o mesmo: ninguém aprendeu nada na escola sobre educação financeira. Então, quando chega na fase adulta, não sabe muito bem por onde seguir. Por isso que a importância da gente aplicar a educação financeira tanto na nossa vida quanto na vida das outras pessoas. Então, assim, outra coisa bacana, você entrando para o nosso time, você ganha basicamente R$ 10.000 em cursos de graça. Por quê? A gente já vai, como eu falei, a gente vai te treinar para usar o nosso nome. Então, eu não seria louco de simplesmente jogar no mundão falando vai e caça clientes sem ter nenhum treinamento nem nada. E esse treinamento que nós vamos fazer com você, ó, tem o Educador 10.000, que a gente ensina o passo a passo aí de como trabalhar como educador financeiro. Tem também o curso de oratória e comunicação, para você aprender a melhorar sua oratória, perder o medo de falar em público. Tem todo o treinamento. E também a parte do desafio, desse desafio de 6 meses, que é a plataforma desse exemplo. O que, de logo de cara você precisa fazer? O Educador 10.000. O tempo de duração do curso que tem do Educador 10.000 é um tempo em torno de 3 a 4 horas. Ou seja, 3 a 4 horas você aprende. Lembrando que não é um curso que você faz e se vira. Você vai trabalhar no nosso time. É um curso interno que nós temos para te treinar. E vai em torno de 3 a 4 horas. Ou seja, você consegue pegar um sábado de manhã e assistir. Essa parte é obrigatória para você entender como funciona e saber o que deve ser feito. O curso de oratória e comunicação você faz se você quiser. É claro que se você quiser ter um melhor resultado, faça. Quanto tempo? Em torno também de umas 3 horas. E aí você aprende algumas técnicas da oratória, comunicação, e vai aplicar já no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor. E tem também a plataforma desse exemplo, que lá tem bastante conteúdo. São mais de 70 aulas, né? Elas não são obrigatórias, mas tem mais de 70 aulas lá, aulas de 5 minutos, 10 minutos, é sempre aula curta mesmo. Mas o bacana é que lá tem muita coisa de educação financeira, investimentos, negócios, tudo para você ter um resultado cada vez melhor.
Juntando tudo aí, dá mais de R$ 10.000 em cursos que você já vai receber basicamente de graça entrando para o nosso time. Porque eu quero te treinar para você ter um bom resultado. Então, assim, só para poder entender, eu vou mandar um oi no grupo lá. Peço por gentileza que você que tem interesse de saber mais para entrar no nosso time, manda o número 04. Quer ver? Ó? Vou mandar a mensagem lá no nosso grupo, mandar só um oi. Mandei aqui, ó. Oi. Vai no meu privado. Quem tiver o interesse em saber mais, que daí depois eu passo todas as informações. Manda o número 04. Pô, já tá chegando aqui. Então, manda aí o número 04, que daí depois eu mando as informações para você de como já entrar para o nosso time. Vou dar aqui rapidinho um minutinho. Beleza? Tá a galera mandando aí já. E manda lá, se gerou dúvida ou tá curioso, manda aí o 04, que depois eu já vou explicar certinho, mando alguns dados, tiro dúvida também específica já com você, que daí no caso já te ajuda aí. Beleza? Ó, o pessoal todo manda 04. Beleza. Mais uns 30 segundinhos. Vamos mandar aí. Manda o 04 e já volta para cá já, só que eu tô finalizando aqui, tá? Beleza. Maravilha. Então, assim, ó, qual que é o investimento para iniciar? Basicamente, o investimento para iniciar é zero. Porque, ó, vamos pensar o seguinte: se você fosse montar uma padaria, qual que é o investimento para iniciar uma padaria? É alto, né? Você vai ter que pegar um ponto legal, você vai ter que comprar um monte de maquinário, contratar gente logo de cara, porque não tem como você tocar a padaria sozinho. Como é que você vai fazer o pão, vai fazer o atendimento e vai cobrar no caixa? Como é que você vai entregar o cafezinho? Sozinho? Não tem como. Ou seja, já é um custo alto. Se você quiser, por exemplo, montar uma farmácia, mesma coisa, custo alto. Mercado, custo alto. Se você quiser vender roupa, mesmo comprando no Brás, tem custo. Porque você vai ter que pegar o carro, gastar gasolina, comer um lanchinho no meio do caminho, vai lá, comprar roupa, volta. Mesmo assim, não é garantido que você consiga vender. Agora, qual que é o valor de investimento para iniciar como locador nesse exemplo? Você precisa de basicamente internet, todo mundo aqui tem internet, e o seu celular ou notebook. É obrigatório ter um notebook? Não, não é. Se tiver, ajuda. Mas não é obrigatório. Você consegue fazer pelo celular também. Ou seja, tudo que você precisa, você já tem. Significa que é uma barreira de entrada baixíssima. E voltando lá nas curiosidades, dá para fazer mais de 10 mil por mês. Você pode controlar seus horários, não precisa de faculdade, não tem que largar seu emprego, tem todas aquelas regalias. E além disso, o que precisa para iniciar você já tem. Me fala, qual tipo de trabalho, qual tipo de transição de carreira que você conhece que tem isso? Não tem. Então é aproveitar essa oportunidade. Porque aproveitando essa oportunidade, você vai conseguir ter um resultado muito melhor na sua vida. Eu tenho certeza que fazendo tudo certinho, você vai estar tirando mais dinheiro do que você está fazendo hoje no seu trabalho. Aí, Du, eu tô sem trabalhar, então melhor ainda. Já vai conseguir aí logo de cara arrumar um trabalho para você. E você, como você está com o tempo livre, você pode cair de cabeça fazendo tudo que tem que ser feito. Que daí não tem esse negócio de, vou trabalhar só umas horas vagas. Você pode trabalhar normal. E aí vai conseguir trazer mais clientes também. Lembrando que já tem todo o script, todo o passo a passo de como captar os clientes. Beleza? E aí, pensando até em questão de investimentos. Não sei vocês, mas eu, quando me formei na faculdade, como é que foi esse negócio? O investimento foi em torno de R$ 60.000. Foram 5 anos de faculdade, pegando a média aí de R$ 1.000 por mês, que foi mais, né? E tem o Xerox, tem a gasolina, tem o lanchinho, tem um monte de coisa aí. Mas pensando só na mensalidade. Foi em torno aí de uns R$ 1.000 na época, 5 anos, 60 mil. Para no final conseguir um emprego que pague 2.500 e que trabalhe 40 horas por semana. Olha o negócio. Não é proporcional. Você estuda pra caramba durante vários anos, gasta uma nota para no final receber 2, 3 contos. Várias pessoas que se formaram comigo estavam dessa forma. É uma ou outra que desponta e olha lá. Por quê? Porque o ensino convencional não oferece mais tantos resultados bons. Significa que nesse trabalho de educação financeira, começando é basicamente sem custo, do zero, mesmo sem conhecimento. Só que, claro, no nosso time, você vai conseguir fazer muito mais do que a pessoa que estudou durante 5 anos, fez faculdade de engenharia, direito, várias coisas, para chegar lá na frente e ganhar pouco. Sendo que você consegue fazer muito mais.
Então, basicamente, assim, ó, o único custo que tem é a certificação. E aí, lembrando, é como nós vamos te treinar, você vai aprender. E lembrando que você vai receber mais de R$ 10.000 em curso. Então, todo treinamento, suporte, é uma mentoria que você vai ter direto comigo, com o meu time. Porque a gente vai ensinar tudo. Você vai usar o nosso nome e com isso você vai ter um resultado muito melhor. Porque, conforme eu falei, é muito mais fácil você conseguir cliente falando que faz parte de um time que já tem mais de 1.700 clientes de 18 países, do que você começar do zero, batendo cabeça e tentando criar sua metodologia. Sendo que a gente já tem tudo pronto, tudo montado, é só executar. Então, qual que é o valor para tirar essa certificação do D6M? É um valor pífio. Você vai pagar basicamente o valor da certificação, que seria 860 para quem quer pagar à vista e 12,86 no cartão de crédito. Basicamente, de um a dois clientes já paga isso. Porque como recebe R$ 800 por cliente, então vamos lá, um cliente já paga basicamente tudo, o segundo cliente paga o restinho ali que faltou. Significa que dois clientes pagam, daqui para frente tudo que você ganha é lucro. E aquele negócio, se você deixar que um negócio que é um parcela de R$ 86 te pare, eu mesmo não te quero no meu time, porque para ter acesso a tudo isso que a gente vai passar para você, usar o nosso nome, toda a estrutura, metodologia, plataforma, funil de vendas, automação, script, tudo montadinho, como falar com as pessoas, passo a passo de tudo, por esse valor, não faz nem sentido. Eu tenho certeza que se você abrir a sua conta bancária agora e puxar o extrato lá, você gastou muito mais do que R$ 86 com coisa que não teve retorno nenhum e simplesmente olhando agora para uma oportunidade você está deixando de lado por conta de R$ 86. Não faz nem sentido. Ou seja, não deixe que isso te trave, porque direto passa a oportunidade da sua vida e você não abraça. Então agora essa oportunidade que está passando é a chance de você dar aquela virada que você está esperando. É a chance de você fazer a transição que você está buscando. É a chance de você crescer cada vez mais, que é o que você está buscando para a sua vida. Então não deixe que isso aí te trave. E aí tem duas formas, né, para você fazer. Ou pode fazer direto o pagamento, ou você pode usar o próprio cliente que você fechar para pagar. E aí muda um pouquinho. Então, assim, para quem quer pagar antes, ou seja, nesse modelo da certificação, você paga o 860 ou 12 de 86, pagou, logo no primeiro cliente você já recebe 800 conto. Daqui para frente, todos os meses, a cada cliente, R$ 800. Ah, não, Edu, mas eu não quero pagar agora no cartão, eu quero usar meus clientes para poder pagar. Beleza, nesse caso, ao invés de você pagar o valor de 860, que seria para fazer a certificação, no caso, quem paga depois, nos dois primeiros clientes, você acaba não recebendo, que seria para pagar, que é o valor que paga a certificação. A partir do terceiro cliente, onde você começa ali a receber R$ 800 por cliente. Então, qual que é a diferença? Pagou a certificação já de imediato, ou 860 à vista, ou 12 de 86, no seu primeiro cliente você já está recebendo R$ 800. Quer usar o cliente que você vai fechar para pagar a certificação? Dois clientes você não recebe, seria o valor que paga a certificação. A partir do terceiro cliente, você começa a receber R$ 800. Então tem essas duas opções. Então é que assim, não tem desculpa para você não dar esse passo. Não tem desculpa para você não ir adiante e entrar no nosso time. Sendo que é algo que vai gerar um resultado muito bom para sua vida, sem contar o desenvolvimento que você vai ter durante o processo. Que a gente vai ensinar várias coisas para você se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então, qual que é a conclusão? Não precisa ter experiência, nós vamos te ensinar a treinar e desenvolver. Não precisa ser o super vendedor, porque a gente já tem o nosso time que vai fazer as vendas para você. Então, você vai fazer a primeira captação, o nosso time vai ter um time comercial que vai ficar de suporte para você, ou seja, já tem pessoas trabalhando para você logo de cara para fazer essas vendas. Além disso, não precisa sair do seu emprego atual, se você estiver trabalhando, você consegue fazer tranquilamente nas horas vagas. Não precisa ser rico nem fazer investimento enorme, que conforme eu falei, a única coisa que tem é a certificação. Qualquer outra coisa que você queira montar, você vai gastar muito mais do que isso. Quiser comprar roupa no Brás, você vai gastar uns 3.000, fora a gasolina, outras coisas. Se quiser montar uma loja, você vai gastar um valor enorme. Quer montar uma lanchonete, você vai gastar um valor enorme. Sendo que aqui você basicamente não gasta quase nada e já tem um retorno aí muito bom por cliente. 10 clientes que fechar, já é 8.000 que vai receber. Além disso, saber que não é fácil, mas é super simples, que tem todo um passo a passo que vai ajudar. Não precisa de muito tempo e ninguém trabalha sozinho, nós estamos com você. Lembrando que você vai usar o nosso nome. Então, eu vou pegar na sua mão para poder te ajudar no passo a passo. Tanto eu quanto o meu sócio Guilherme. A gente vai estar junto com você nessa etapa. E aí tem essa frase que eu uso bastante.
que a mudança que você quer está na sua decisão e não na sua condição. Qualquer coisa na sua vida, todas as vezes que você cresceu, pode verificar. Você não cresceu a partir da condição. Você não estava com a condição perfeita. Você simplesmente decidiu. Você decidiu, as coisas foram acontecendo, você chegou onde você gostaria. Enquanto você ficar esperando a condição perfeita, você nunca vai se movimentar. Aí, Edu, o que que seria essa condição perfeita? O momento que você vai ter tempo, que às vezes fala, nossa, eu não tenho tempo, tá? É a vida de adulto, você nunca mais vai ter tempo. Se tiver filho, então, é assim mesmo, você nunca mais vai ter tempo. É questão de prioridade, você vai criar tempo para fazer as coisas mais importantes. Ah, Edu, eu não tenho a condição perfeita financeira. Você nunca vai ter. Para ir para o próximo nível, nem eu nem você tem a condição perfeita para ir lá. Só que a gente tem que ir, na decisão. Hoje mesmo, eu estou fazendo alguns investimentos em várias coisas novas sem ter a condição. Por quê? São valores altíssimos, negócios aí que pelo menos assim estão me tirando da minha zona de conforto, mas mesmo assim eu estou indo. Por quê? Porque eu sei que eu vou chegar lá e as coisas vão acontecendo e a decisão que eu tive vai fazer dar certo. E é isso que você deve fazer. A sua decisão vai te levar adiante. Não espere a condição perfeita. E aí, fechando aqui, queria saber, no caso, ó, você vai decidir continuar como está ou vai decidir mudar a sua vida agora? Se você quiser mudar a sua vida agora, manda aí o 04 para mim lá no privado. Algumas pessoas já mandaram. Para você que ainda não mandou, manda lá o 04, que a gente vai passar todas as informações, já alinha tudo certinho ali, já faz o fechamento e você vai estar junto com a gente no nosso time. E o bacana, fechando com a gente hoje, você vai ter acesso à plataforma para poder estudar. Tem vários educadores que fechou na segunda, na terça já está fechando o cliente. Por quê? Já tem todo o passo a passo de como abordar as pessoas. E é só você executar. Executando, você vai fechar mais clientes. E vários educadores acabam acontecendo isso. No primeiro dia que inicia, no dia seguinte, já está fechando o cliente. Então, manda 04, que eu já vou te passar todas as informações de tudo que você precisa. Beleza? Ó, tem a galera mandando aí 04. Então, se você ainda não mandou, vai lá e manda. Beleza? Show. Aí lembrando que não é aqui no chat, tá? É lá no WhatsApp mesmo. Que daí já vou depois mandar todas as informações para vocês. Beleza? Então, pessoal. Mas aí, no caso, ó, qualquer dúvida que tiver também, pode mandar mensagem. O importante é o quê? É dar esse passo importante para você melhorar a sua vida. Eu sempre falo que quando a gente está querendo crescer, a gente simplesmente tem que decidir crescer. Se você ficar esperando a condição perfeita, não vai sair do lugar. Eu falo isso tanto para mim quanto para você. Não espere nunca a condição perfeita. Verifique quem são as pessoas que vão te ajudar para ir para o próximo nível e se envolva com elas. Surgiu a oportunidade, cola nas pessoas, começa a trocar ideia, aprende o que tem que ser aprendido e cresça junto. E aí, com isso, você vai prosperar cada vez mais. Beleza? Show? Mas aí, depois, qualquer dúvida que tiver, pode mandar mensagem. Todo mundo aqui tem um WhatsApp, a gente sempre manda as informações que precisam. Todo mundo que manda mensagem, eu respondo. E qualquer coisa que precisar, só contar comigo. Fechou? Beleza? Então, eu queria agradecer a presença de todos aí, ó, Felipe, Alex, Aline, André, Ana, Ana Paula, Gilberto, Gui, show? Toda a galera aí que está participando. Terminando aqui, todo mundo que mandou 04, eu vou conversar com vocês ali para mandar os próximos passos. Combinado, pessoal? Show? Maravilha, vamos para cima. Mas aí já vou atualizar tudo certinho aqui, depois já mando mensagem para vocês. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado pelo tempo de vocês, e como a gente sempre fala, ó, vamos para cima, hein? Valeu, pessoal, até mais, hein? Tchau, tchau.